Vamos para o nosso estudo 3. Nós estamos estudando aqui a Bíblia para você. É uma série interessante, tá? A câmera frontal tá ao contrário, né? Mas esse aqui é o conteúdo de hoje, a Bíblia e o futuro. Daniel em Nabucodonosor, nós temos uma cena emblemática. O Nabucodonosor teve um sonho, uma grande estátua. Uma estátua como essa aqui, ó. Cabeça de ouro, prata, bronze, ferro e ferro misturado com barro aqui nos pés. Então, nós sabemos o significado, né? Se você deseja estudar esse assunto, faça algum comentário, vamos enviar um estudo para você, faremos esforço para entregar para você. Caso se não dermos conta, a Igreja Adventista ela tem um link, né? Em que ela envia gratuitamente um estudo bíblico para você. Eu não sou representante da Igreja Adventista, sou membro, mas a igreja disponibiliza gratuitamente esse conteúdo, tá bom? Não é falsa propaganda. Nós estamos na parte 3 do estudo aqui, a Bíblia, o futuro e você. Você já perguntou qual é o futuro da humanidade? Porque, poxa, viver 80 anos e morrer não é legal. O que nós estamos fazendo? Qual é o propósito da vida? Eu, quando eu era novo, pensava, poxa, é muito bom viver, mas depois chega a minha idade, estou com 40 anos agora, e vou morrer um dia, eu vou morrer amanhã, a qualquer momento. Aí vem a pergunta, qual o objetivo? Estou com 40, daqui a pouco 50, talvez 60, começa a doer as costas, e 70, 80 anos vem a morte. Vem até antes, às vezes. Qual é o propósito da vida? A Bíblia fala de alguma coisa sobre o futuro? Está lá em Daniel capítulo 2, é um texto bastante emblemático, em que o rei tem uma visão e o Daniel explica. Ninguém consegue explicar, porque não é só interpretar, você tem que adivinhar qual é o sonho, pior ainda. Você ainda desdobra o rei quando o rei fala, né? Eu sonhei dessa maneira, tá, e dá uma interpretação qualquer lá e ele aceita. Mas e quando você não lembra do sonho? Que é um efeito psicológico que o corpo gera, né? Para você sonhar durante a noite, para você esquecer daquilo que está te atormentando. Eu imagino que o Nabucodonosor tinha muitas preocupações antes de dormir, e dormiu com elas e ela fez ele ter um sonho, né? Uma espécie de pesadelo. Você já ficou intrigado com o futuro? Um sonho revelador. Ele teve um sonho muito perturbador. Sabe o que significava a cabeça de ouro? Era ele mesmo. Estava falando de eras, né? Estava falando sobre o reino dele, que iria passar. Ele pensava que o reino dele ia continuar permanentemente. Mas qual é o governante que não quer passar mais de 4 anos governando o país? 8 anos. Todo mundo quer, né? Tem presidente por aí que quer viver a vida toda governando. Então ele representava a cabeça de ouro, o reino dele viria outro, depois viria outro. Em tese, nós estamos vivendo a parte dos pés da estátua, né? Os 10 reinos foram divididos e o resto que nós estamos vendo agora na Europa, né? Enfim. Tu és o cabeça de ouro, Daniel 2:38. Aí viria outro reino de prata. Veio Medo-Persa. E o terceiro, o reino de bronze, né? Alexandre o Grande, o reino da Grécia. E nós temos a parte das coxas, né? Das pernas de ferro. Nós entendamos e interpretamos que seria o governo de Roma. Roma foi um dos reinos maiores que tiveram. E Roma ficou enfraquecida. Tentaram fazer algumas alianças, mas a Bíblia diz que nenhum reino seria mais universal, grande, né? E ficou as nações em 10 impérios, né? Visigodo, Ostrogordo, Vândalos, Bungurdo e vários reinos ali. Francos, né? E nós temos alguns reinos que até hoje existem. Os francos, por exemplo, os franceses, vândalos e outros países, né, que foram divididos ali. Ok? Então o futuro está revelado. Então ficou muito claro a Europa, né, a construção da Europa ali. Mas a profecia continua que uma pedra seria arremessada sobre aquela estátua e tudo se acabaria. Mas aquele reino, aquela pedra, seria um reino eterno que jamais acabaria. Logo, Nabucodonosor estava recebendo um pagão, recebendo profecias sobre o seu reino e sobre o seu futuro. Interessante que Daniel diz o seguinte: certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então Deus estava preocupado não só falar para o Nabucodonosor, para nós, o futuro que ele gostaria de revelar.
para todos nós. Então haverá um reino. Esse reino é do Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele já veio aqui nessa terra e ele vai estabelecer um reino eterno nessa terra. Primeiro ele vai nos levar para... Esse é um outro momento que vamos estudar sobre o milênio. Mas Deus nos deu esse belo lar. Ele vai ser transformado, vai ser, vamos dizer que reinaugurado novamente para uma vida eterna. O sábado foi criado, vamos falar sobre isso, e vai ser eterno. O ser humano foi criado, vai ser restaurado e vai ser colocado para o ser humano. E a terra novamente vai ser restaurada e vai ser dada para o ser humano. Então a terra, o homem e o sábado foram construídos e não vão ser destruídos para sempre, vão ser restaurados em imagem de Cristo. E por isso eu fico feliz que Deus quer nos revelar o futuro. O que significa as principais partes da estátua? Já falamos, né? Cabeça de ouro. É igual você lembra das medalhas, né? Primeiro ouro, prata, bronze, ferro, barro com ferro. Certo? Isso é importante nós entendermos. O que significa a pedra? A cabeça, olha, a cabeça significa o ouro, né? Significa Nabucodonosor. O peito de prata, o reino dividido da Medo-Persa, né? Isso a gente vai perceber depois, que o reino Nabucodonosor foi invadido, mesmo ele estando mais no governo, era o seu, talvez neto, né? Enfim, alguém que estava gerenciando ali enquanto ele não estava, ou já estava morto. Veio o rei Dario, né? E o Ciro entraram lá e destruíram toda a cidade. Aquele reino permaneceu. Aí veio o Alexandre o Grande e destruiu não estou lembrado agora exatamente se é Taxerxes, rei Dario, né? O rei Dario III, se eu não me engano. E nós entendemos que Deus estava preocupado com o futuro de revelar para a humanidade. Então a palavra de Deus ela é verdadeira. E Deus quer revelar-nos a sua vontade a cada dia. Muito obrigado, caro amigo. Esse foi o estudo 3. Deus deseja revelar a sua vontade através da palavra de Deus. Muito obrigado. Esse foi o estudo da Bíblia Sagrada. E que Deus abençoe a mim e a você. E um forte abraço e até a próxima.